Fazer um devocional bíblico é uma das formas mais poderosas que temos para nos conectar com Deus e alinhar o nosso coração à sua vontade. Muita gente deseja ter esse momento de intimidade com Deus, mas acaba se perdendo porque não sabe por onde começar ou senta e muitas vezes não consegue entender o que está lendo. Porém, o que quase ninguém te conta é que o problema não está na falta de tempo, entendimento ou disciplina. Na verdade, o que trava a maioria das pessoas é a forma errada como elas encaram o devocional. Elas encaram muitas vezes como uma tarefa religiosa e não como um encontro real com o Pai. E, na verdade, o devocional bíblico tem muito mais a ver com um encontro de relacionamento com Deus do que propriamente com algo que o homem tem que prestar relacionado a um ritual. O que Deus quer de você é que você tenha um relacionamento com Ele. Por isso, é importante fazer um devocional bíblico e saudável. Eu sou o pastor Leandro Gomes, muito bem-vindo ao meu canal e tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar e muito fazer o seu devocional de maneira bíblica e saudável. Aproveite esse tempo, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo, se ele for interessante para você e para as outras pessoas. Também é importante você comentar o que você achou desse vídeo aqui, para que todos nós possamos juntos construir uma comunidade forte e cheia da presença de Deus. Para você começar um devocional bíblico, primeiramente você precisa ser intencional. Isso mesmo, ser intencional na forma que você faz esse devocional. Se você faz o devocional de qualquer jeito, muitas vezes você vai se perder no meio dele. Muitas pessoas compram livros devocionais para fazer a leitura do seu devocional. E eu não sou contra a compra desses livros, mas eu creio que você deve ser intencional e começar você mesmo, intencionalmente, escrever o seu devocional. Então você precisa ser intencional. Separe um caderno, 2 canetas, uma azul e uma vermelha, e comece a escrever aquilo que Deus vai falar com você. É importante também que, ao ser intencional, você também prepare um ambiente. Isso vai remontar a um lugar que você sempre vai se lembrar de um momento especial com Deus. Então, não faça o seu devocional em lugares cheios de barulho. Prepare uma mesa, um lugar tranquilo, em silêncio, para você poder ouvir a voz de Deus. Prepare um ambiente onde você tem paz. Coloque um instrumental de fundo, se você gostar, e comece a ler a palavra. Eu tenho plena certeza que Deus ele vai falar com você. Veja bem uma coisa, é necessário que você faça o seu devocional sem se preocupar com o tempo. Muitas vezes as pessoas fazem os seus devocionais na vida corrida. Coloque o seu devocional no carro ou chegando no trabalho. E nesse momento você já está correndo demais e muitas vezes vai passar por cima de coisas que são muito importantes para você. Por isso, foque o seu tempo no seu devocional. Tire um tempo de prioridade. E aí, dentro desse tempo de prioridade, que está o grande segredo. Existem 4 pontos importantes para um devocional bíblico e saudável. O primeiro deles é a oração. Nenhum devocional bíblico começa sem oração. E a sua oração deve ser uma oração intencional. Você deve orar agradecendo o seu dia, agradecendo pelas bênçãos de Deus. Você deve clamar ao Senhor e adorá-lo. Você deve ter um tempo de adoração a Deus, falando dos atributos do Senhor, o quanto Deus é grande, santo, majestoso. Você vai estar chamando a presença do Espírito Santo para perto de você. E nesse momento da oração, não peça nada, apenas agradeça. Porque eu tenho plena certeza que nesse tempo de agradecimento, Deus vai ministrar muitas coisas a você. Apenas após o final do devocional é que você faz uma oração de petição. De início, faça uma oração de adoração e gratidão. Outra coisa importante é a leitura da palavra. Escute bem o que eu vou dizer para você aqui. Na hora do seu devocional, você precisa ter uma versão da Bíblia que te é familiar. Use uma Bíblia de estudo, use uma Bíblia que você já conhece como funciona
os meios daquela Bíblia. Se possível, use versões da Bíblia, traduções mais contemporâneas, como a NTLH ou também a NVI, que são linguagens mais modernas. Mas não tem problema nenhum você usar linguagens mais eruditas. Eu quero dizer aqui que existe uma grande diferença entre uma leitura bíblica de estudo e uma leitura bíblica devocional. Independente da versão da Bíblia que você traga, desde que ela tenha foco nos originais bíblicos, pode ter certeza que essa versão que já é familiar para você vai te ajudar no entendimento do texto que você vai estar fazendo. Outra coisa importante que eu tenho a dizer é que você precisa, com certeza, fazer o seu devocional de uma forma que você tenha compreensão do texto bíblico. Por isso, nunca comece lendo 3 ou 4 capítulos por dia. Separe um capítulo da Bíblia e aqui vai um segredo. Comece pelo Evangelho de Lucas. Leia primeiramente o Evangelho de Lucas e depois você vai ler Atos dos Apóstolos. Por que isso, pastor? Simples, porque o Evangelho de Lucas é um evangelho detalhista, porque Lucas era médico, então ele detalhava mais os milagres de Jesus. E depois o livro de Atos também foi escrito por Lucas. Então você vai ler o Evangelho de Lucas, vai entender muitas coisas do ministério terreno de Jesus e depois você vai ler o início da igreja primitiva. Ou seja, em 60 dias você vai ter lido 2 livros da Bíblia Sagrada. Isso vai te ajudar e muito a entender os propósitos de Deus na sua vida. Além disso, ao ler um capítulo da Bíblia, você precisa separar um versículo dentro desse capítulo. Então leia, por exemplo, Lucas capítulo 1 e ao ler Lucas capítulo 1, tire apenas um versículo. A partir desse versículo, você anota esse versículo e faz o seu devocional em cima dele. Ou seja, você leu o capítulo 1 de Lucas, separou um versículo, escreveu o versículo no seu caderno de caneta vermelha, anotou o nome desse devocional e depois você escreve de caneta azul o que você entendeu desse versículo. Com certeza, o seu devocional bíblico vai ser muito diferente, porque vai ser uma palavra pessoal que Deus vai estar falando com você. Além disso, tenha uma reflexão e aplique esse texto na sua vida. É importante, ao ler o texto bíblico e entendê-lo e anotá-lo, você refletir. Pegue uma palavra-chave, guarde essa palavra e baseado nessa palavra, você faz a sua oração final. É importante também que dentro do contexto de um devocional bíblico, a gente compartilhe aquilo que nós ganhamos do Senhor. Então, após o término do seu devocional, use o seu WhatsApp ou o seu story do Instagram para publicar uma frase ou um versículo que Deus falou com você. Ministre na vida de outra pessoa. E isso também vai ajudar você a ser ministrado e ver que o seu devocional tem feito sentido na sua vida. Por isso, não faça um devocional mecânico, não faça um devocional de qualquer jeito, faça um devocional bíblico e saudável. Ou seja, faça o seu próprio devocional e tenha plena certeza que o Espírito Santo vai ministrar grandes coisas na sua vida. Se esse conteúdo fez sentido para você, comente aqui embaixo como você tem falado com Deus e como Deus tem falado com você, como tem sido o seu devocional. Eu tenho plena certeza que esse vídeo vai te ajudar a caminhar cada dia mais para perto do Senhor. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo, pela graça do nosso Deus.